Para começar, é fundamental a gente entender o que disparou essa reação, né? Que foi essa decisão específica do Supremo. A ordem foi bem clara, foi para a Polícia Penal do Distrito Federal intensificar a vigilância, mas olha, tem um detalhe aí que é crucial e a matéria até destaca isso. A fiscalização deve ser permanente, sim, mas só nas áreas externas do condomínio. Quer dizer, sem policial dentro da casa do ex-presidente. Ah, essa distinção é importante, né? Vigilância externa o tempo todo é uma coisa. Ter a gente dentro de casa é outra bem diferente. Imagino que juridicamente essa linha seja bem clara. Com certeza, essa limitação só do lado de fora é bem significativa. Mostra uma medida de controle, de monitoramento, talvez para garantir que as condições da domiciliar sejam cumpridas, né? Mas, ao mesmo tempo, respeitam um certo limite ali da privacidade da casa. Então, a decisão judicial tem essa nuance. Reforço tem, mas com um perímetro bem definido. É a partir dessa ação específica, com essa delimitação, que a gente precisa entender a manifestação da ex-primeira-dama. Entendido. Contexto da decisão está claro. Agora, como é que a Michele Bolsonaro reagiu publicamente a essa vigilância reforçada do lado de fora? Mesmo com essa limitação, parece que o impacto para ela foi grande. Foi uma manifestação forte, sim. E ela usou o canal preferido dela, né, as redes sociais, para falar direto com os apoiadores. Ela não tentou minimizar a situação, não. Pelo contrário, sabe? Descreveu o momento como sendo de muita dificuldade. Usou a palavra desafio para falar sobre ter que resistir ao que ela mesma chamou de perseguições. Perseguições, essa palavra tem um peso enorme, né? Sugere uma ação meio deliberada, injusta, quase um assédio, na visão de quem usa. Não é uma palavra nada neutra para descrever uma decisão da justiça. De forma alguma. A escolha de perseguições já coloca a situação numa moldura bem específica. Transforma uma decisão judicial, que, bom, poderia ser vista como parte de um processo, num ato de hostilidade contra eles. E ela não parou por aí não, na descrição das dificuldades. O que mais ela falou? Ela acrescentou que precisa lidar com incertezas. E de um jeito ainda mais forte, sabe? Suportar humilhações. E para mostrar a intensidade disso tudo, ela disse que esse fardo tem ficado cada vez mais pesado. Então, a imagem que ela pinta é de sofrimento contínuo, de desgaste, de uma sensação de injustiça e ataque pessoal que só aumenta. Nossa, um quadro bem sombrio mesmo. Desafio, perseguições, incertezas, humilhações, fardo pesado, comunica uma vulnerabilidade e uma pressão muito intensa. Mas a mensagem dela foi só esse desabafo, essa descrição da dificuldade, ou teve uma virada no discurso? Teve uma virada clara, sim. E aí é que a comunicação dela ganha uma característica bem marcante, que a gente vê bastante nas falas públicas dela. Logo depois de descrever todo esse peso, ela joga o contraponto: a fé. Ela afirma que, apesar de tudo isso, a fé dela continua inabalável. Essa combinação é muito forte, né? Confessar dificuldade extrema e logo em seguida declarar essa força espiritual que não se quebra. Interessante essa dinâmica. Reconhecer a dor, a humilhação, como você disse, mas na mesma hora afirmar que tem algo maior, mais forte, a fé que resiste. Como ela desenvolveu essa ideia da fé como base ali? Ela elaborou essa confiança, sim. No texto, ela escreveu que continua acreditando na vitória. E essa vitória, veja bem, não é colocada como resultado só de estratégia legal ou política, não. É algo que vai vir porque ela confia no cuidado divino. A fonte da esperança, da superação, é colocada num plano, digamos, transcendental. Entendi. Quer dizer, a narrativa sai do plano terreno das perseguições e humilhações e busca a solução numa esfera mais alta, no tal cuidado divino. Exatamente. E ela reforça essa visão teológica ao dizer que Deus permanece no controle de todas as coisas. Essa é uma declaração de fé muito comum, né? Em vários círculos cristãos. Ela enfatiza a soberania de Deus sobre tudo, até sobre os eventos mais difíceis ou que parecem caóticos. Funciona como um pilar de segurança, de sentido, em meio às incertezas que ela mesma citou. E como ela fecha essa mensagem?
Depois de passar pela descrição das dificuldades e pela reafirmação da fé, do controle divino, como termina? A fé que ela professa. Há uma visão sobre a identidade e o destino do país. Certo. Então o arco da mensagem é esse: decisão judicial, aí vem a percepção de perseguição, humilhação, depois a fé inabalável, a confiança na vitória divina, Deus no controle, e por fim, Brasil pertence a Jesus. É uma sequência com muita carga de significado. Aqui é onde a análise fica mais complexa, eu acho. Como é que a gente pode interpretar essa mensagem toda? É só um desabafo pessoal de alguém passando por um momento difícil, compartilhado com seguidores? Ou tem uma camada estratégica e uma mensagem política escondida nessa linguagem religiosa? Olha, é quase impossível traçar uma linha divisória clara, sabe? E talvez essa ambiguidade seja até parte da força dessa comunicação. O que é fascinante é que é justamente como essas esferas todas, pessoal, judicial, religiosa e política, se misturam numa única postagem. Se a gente olhar o quadro geral, o uso da linguagem da fé funciona em vários níveis. Sim, pode ser um consolo pessoal genuíno, uma forma de buscar força, mas é inegável que também funciona como um pilar de resiliência pública e como uma narrativa poderosa para os apoiadores dela. Como assim uma narrativa para os apoiadores? Explica melhor isso. Bom, ao colocar a situação como perseguição e humilhação, ela fala diretamente com os setores da base dela que talvez se sintam da mesma forma, sabe? Injustiçados, atacados pelo sistema ou por adversários políticos. A fé inabalável e a certeza na vitória divina oferecem não só um exemplo de resistência pessoal para eles, mas também uma mensagem de esperança coletiva para esse grupo. Funciona como um chamado para perseverar, validando o sentimento de dificuldade deles e apontando para uma superação garantida por uma força maior. Então a fé aqui não é só um escudo para ela, mas também uma bandeira para mobilizar e dar identidade para o grupo. Precisamente. E a declaração final, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, reforça essa identidade. Ela reafirma um conjunto de valores religiosos específicos como sendo centrais para a identidade do Brasil, algo que foi uma marca importante do governo Bolsonaro e que tem muita ressonância com a base evangélica e católica conservadora dele. No momento de aparente fragilidade ou ataque, como essa vigilância reforçada pode ser vista, essa frase funciona como uma reafirmação de propósito, de pertencimento, é quase como dizer: podem nos perseguir, mas este país, na essência, está sob a autoridade divina que a gente reconhece. É interessante pensar na escolha das palavras, né? Parece estratégico. Humilhações evocam uma imagem forte, quase de sofrimento injusto, de martírio, talvez. Fé inabalável projeta força, convicção total. Vitória promete um final feliz, garantido pelo cuidado divino. A construção parece muito cuidadosa, não acha? Sem dúvida. A narrativa é muito bem construída. Ela reconhece a dor, a dificuldade de fardo pesado, humilhações, o que gera empatia, conexão, mas imediatamente vira o jogo para força e para certeza, fé inabalável, vitória, Deus no controle. Essa estrutura oferece um modelo de como lidar com a diversidade que é, ao mesmo tempo, emocionalmente forte e espiritualmente encorajador para quem compartilha dessa visão de mundo. E, claro, politicamente útil também, porque reforça a imagem de resistência contra um sistema que é percebido como hostil. Mas tem um risco aí, né? Responder a uma questão legal, uma decisão do STF, com uma linguagem tão religiosa. Isso não pode ser visto como um jeito de fugir do debate no campo jurídico ou político mais direto? Essa é uma ótima questão. Sim, pode haver essa interpretação. Ao levar o debate para o campo da fé e da perseguição, talvez ela evite uma discussão mais técnica sobre os motivos da decisão judicial ou sobre as implicações legais da situação do ex-presidente. Por outro lado, para o público que ela quer alcançar, essa resposta no campo simbólico, religioso, pode ser muito mais poderosa e mobilizadora do que um comunicado formal de advogados, por exemplo. É uma estratégia que fala direto ao coração e às crenças da base dela. Então a resposta não busca tanto dialogar com o sistema de justiça nos termos do próprio sistema, mas sim recontextualizar a ação judicial
dentro de uma outra moldura de significado, uma moldura religiosa e moral. Exatamente isso. A decisão do STF é o fato concreto. A postagem da Michelle Bolsonaro é uma interpretação e uma resposta a esse fato,